saúde. Por isso então devei por ele aqui viver, pois veio do alto céu por nós na cruz morrer. A Cristo então buscai, por ele batalhai, os sonhos, planos, vida, por ele renunciai, o mundo desprezai, seu ganho e seu amor jamais vos pode dar o que vos deu, Senhor. Buscai as coisas lá do alto, buscai em primeiro lugar de Deus o reino e a justiça, e tudo ele há de acrescentar. Pensai nas coisas lá do alto, pensai em primeiro lugar dos santos e eternos valores que ecoam do celeste lar. As coisas terreais devem renunciar, as coisas eternais devem sim almejar. Oh, não penseis que aqui pra sempre ireis morar, porém aqui vivei, pensando em vosso lar, em terra estranha, pois os crentes devem ser leais embaixadores de Deus em seu viver. Aqui no mundo não deveis os pés firmar, pois caminhais enfim ao vosso eterno lar. Buscai as coisas lá do alto, buscai em primeiro lugar de Deus o reino e a justiça, e tudo ele há de acrescentar. Pensai nas coisas lá do alto, pensai em primeiro lugar dos santos e eternos valores que ecoam do celeste lar. Bem-vindas ao quadro Florescendo no Dia a Dia, um oferecimento do Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia é um ministério que tem como propósito conduzir mulheres a glorificarem a Deus à medida que conhecem melhor as Escrituras. Estamos iniciando mais uma semana. Esse mês estamos com mais uma semana no Unidas. Esse mês estamos com um tema que é lidando biblicamente com os conflitos nos relacionamentos. Então, no quadro de hoje, o quadro Florescendo no Dia a Dia, estamos tratando 3 fatores que geram conflitos no casamento quando não levam ao divórcio e, portanto, precisam ser trabalhados com antecedência. No quadro de entrevistados, na primeira live, o pastor André Monteiro e a Sabrina falaram sobre a raiz dos conflitos. O pastor Genu, na semana passada, falou conflitos, entendendo a importância do perdão. Amanhã o pastor Marcos Perim vai estar conosco. Imagino que vai ser ao vivo às 20 horas. Então, quebrando um pouco do padrão dos últimos dias. Então, se você quiser estar conosco, amanhã às 20 horas ele vai estar conosco, vai tratar pré-requisitos para uma boa comunicação, como humildade, falar a verdade em amor, não ignorar o conflito. Que Deus nos abençoe. Então, vamos começar, sem mais delongas do que o assunto de hoje. Então, uma pesquisa feita há alguns anos nos Estados Unidos apontou muitas causas para o aumento do divórcio. Semana passada eu tratei uma causa, que é para o aumento do divórcio. E hoje eu vou tratar mais uma causa.
Eu pensei que a imoralidade seria então o fator principal para o aumento do divórcio. E embora eu tenha começado com essa causa, com esse fator-chave para o aumento do divórcio, mas ela não é a causa principal, e sim as finanças. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Um dos fatores que mais geram conflitos no casamento, quando não levam à separação, são as finanças. Sim, muitos casais têm brigado e se separado por causa do dinheiro. Eles não chegam a um consenso em como vão administrar as finanças e eles acabam então se separando por causa disso. Veja como é importante um aconselhamento pré-nupcial bem feito. Ao invés de você, se já está namorando, estar gastando tempo em acariciar o seu namorado, saber como é a anatomia do corpo dele, provar os beijos da sua boca, coisa muito legítima, mas para casal casado, como nos mostra o livro de Cantares, você vai precisar estar gastando sua força, sua energia em questões cruciais a fim de dar uma base sólida ao seu relacionamento futuro, que seria o casamento, e as finanças é uma delas. Incrível como a maioria dos casais são tão imaturos de um relacionamento, eles ainda são adolescentes no comportamento. Embora a idade diga que eles são adultos, eles agem como adolescentes. Sua forma de enxergar a vida e de agir ainda é como de um adolescente. Eles não discutem coisas de adultos, coisas cruciais como finanças, coisas que vão ser fundamentais após o casamento. Eles só querem então estar pensando no aqui e no agora, e eles não planejam algo nessa área que é tão importante, tão crucial, que seria essa área das finanças. Não deixe para discutir com a pessoa que você quer dividir o resto da sua vida como será a administração das finanças quando vocês casarem, porque vai ser tarde demais, vai dificultar muita coisa. Muitas moças não são sábias, elas não elencam pontos importantes para tratar antes de casar. E depois que se casam, elas vão sofrer muito. Muito sofrimento poderia ser evitado, minha querida, muito sofrimento desnecessário. Simplesmente porque não tem o hábito de discutir coisas tão importantes no período que deve ser discutido, que seria o período do namoro, e fazer concessões graciosas com o seu futuro cônjuge antes de chegar no casamento. Perceba agora como é importante um aconselhamento pré-nupcial bem feito. Aconselhamento pré-nupcial não é só para tratar com o casal um dia antes do casamento, somente para ajudar eles eles só ficam se preocupando com o encaixe físico do casal, se vai dar certo a primeira noite ou não vai. Isso é um detalhe muito importante, mas tem coisas muito mais importantes para serem tratadas, e coisas do coração, coisas legítimas, que realmente vão dar uma base sólida para esse casal caminhar o resto da vida. Mas muitos aconselhamentos pré-nupciais não têm sido bem feitos. Eles realmente só vão tratar essa questão do ato conjugal 2 dias antes do casal casar. E não é assim. Eu oro para já casada poder ajudar alguns casais que estão em perigo, porque nunca pararam para pensar como deveria ser essa área tão importante em suas vidas, e já fazê-lo resolver o conflito antes do conflito existir. Você dá uma base sólida à pessoa para lidar com problemas novos que podem surgir. Mas antes de o problema surgir, eu prefiro tratar com prevenção do que como um bombeiro que vai sair apagando o incêndio quando o incêndio já está tomando conta de tudo. Eu prefiro tratar antes de haver o incêndio de forma preventiva. Todos sabem que quem cuida bem de carro, embora eu não compreenda muito bem de carro, eu prefiro cuidar da casa, né? Mas tudo se trabalha com manutenção e prevenção. Se deixar para verificar o óleo do carro muito tempo depois, isso pode redundar, sabe em quê? Em um motor batido. Só isso. O prejuízo vai ser grande. Um óleo tão barato. Eu não entendo de carro, mas eu tirei a carteira, avaliei algumas coisas, vou deixar essa parte de cuidar do carro com meu marido. Mas é simples. Todo mundo sabe que se faltar o óleo, o que acontece com o motor? Bate. Um óleo é tão barato. Agora, vai comprar um motor? Olhe como a gente não cuida de coisas tão simples, pode levar a problemas tão grandes. A simples troca de um óleo não acontecendo pode então redundar em um motor batido. Coisa simples. No relacionamento é exatamente assim. Não são as grandes coisas que fazem com que um casal casado venha se separar, mas sim a somatória de pequenas coisas. E as finanças estão no ranking mundial da causa principal que leva ao divórcio. Se você não sabia disso, agora você está sabendo. Então, ao invés de deixar
para falar de finanças no casamento, deve ser estabelecido um padrão antes de vocês entrarem no casamento. Isso deve ser feito no namoro. Mas se o casal está focado em outra coisa, como por exemplo em conhecer o corpo um do outro, é lógico que eles não vão gastar tempo em coisas importantes e pertencentes àquela época. Daí, quando estiverem no casamento, é que eles vão acordar e começam os conflitos, logo em seguida vem o divórcio, porque os mesmos não chegaram a um consenso numa área tão simples, mas tão crucial como as finanças. Assim como a forma como você se conduz no namoro, sendo santo ou não, se preocupando com santidade no corpo, procurando ou não agradar o Senhor com seu desejo de lascívia, esse desejo de lascívia diz muito sobre você, a forma como você administra suas finanças também diz muito sobre você. Sempre que o apóstolo Paulo ele fala sobre avareza, ele em seguida dá o nome que é idolatria. Então, não é uma questão de adoração. Sendo assim, a forma como você administra seu dinheiro comunica muito a respeito da sua fé. Tiago diz que nós mostramos nossa fé pelas nossas obras. Não podemos dizer que temos fé se nossas obras não revelam a nossa fé, mas podemos mostrar a nossa fé por meio das nossas obras. Por isso, a forma como administramos nosso dinheiro comunica muito o Deus a quem nós servimos, se é o Deus da Bíblia ou o Deus chamado ego, mamon, o Deus desse século, o dinheiro. E como a Bíblia deixa claro, nunca adoraremos dois senhores de igual modo. Ou você adora a Deus de todo o coração, ou você adora então o Deus dinheiro. E o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Mais uma vez voltamos para aquele ponto primário que sempre tocamos, aquilo pelo qual você é vencido. Aquilo pelo qual você é vencido, você se torna seu servo. Quem é seu senhor? O Deus da Bíblia ou o Deus dinheiro? A resposta a essa pergunta nos comunicará muito a respeito de você se você está pronto para casar, para ser uma bênção em seu lar. Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O dinheiro em si não é o problema é o nosso amor. O nosso amor pelo dinheiro é que realmente comunica muito a nosso respeito. Como que você entregou seu coração a ele, o tipo de intimidade que você desfruta com esse Deus dinheiro, o quanto de devoção que você dedica a ele. Porque onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Então não pense dessa forma. Vamos separar as coisas, Gisele. Minha vida na igreja é uma coisa e a forma como eu vivo lá fora é outra. Não, minha irmã, isso é uma completa mentira do diabo. Se você não pertence a Deus como um todo, não pertence nada. Ou você é completamente de Deus, ou é completamente do diabo. E a forma como você administra seu dinheiro revela o Deus que você tem então adorado. Por isso, moços, antes de perguntar ao rapaz diretamente, procure saber como é a sua vida em relação às finanças. Como é que ele controla o dinheiro dele? Quais são as prioridades dele quando o assunto é dinheiro? Isso vai te ajudar a identificar se seu futuro cônjuge é um verdadeiro adorador ou ele é um impostor. Uma jovem, esposa de pastor que eu conheço, ela sempre repete para mim uma coisa que eu costumo guardar comigo. Ela diz assim: Gisele, ninguém casa enganado. Deus sempre mostra para nós o caráter real daquele com quem iremos casar. O problema é se queremos ver ou não. Concordo com ela. Ainda mais se você tem buscado, pedido a Deus que mostre com todos os detalhes sobre quem é o seu futuro cônjuge, a fim de que você não tenha nenhuma surpresa no casamento. Por isso, sempre ore assim: ó Deus, abre os meus olhos para eu ver o que eu não estou vendo. Não deixe que meu coração pecaminoso me engane. Não que você irá casar com um homem sem pecado. Ele terá seus defeitos, mas que estes defeitos não sejam necessariamente escravidão a algum pecado propriamente. Por exemplo, às vezes a pessoa é brincalhão demais ou muito zeloso, pensa demais antes de tomar uma atitude, é muito devagar. Tem homens que são muito devagar, tem mulheres que são muito lentas. Tudo isso são coisas para se conhecer e você saber se você quer conviver com aquilo o resto da vida, você quer trabalhar isso antes. Então, algumas características não necessariamente são pecado, mas que precisam ser trabalhadas, sabendo que podem trazer conflitos no casamento. Algumas coisas, por exemplo, coisas até bem simples. Sabia que tem rapazes que não gostam de tomar banho? Pois é verdade, eu conheço. Não vou citar nomes, obviamente, nem locais, para não, por questão de ética mesmo,
Mas tem rapazes que não gostam de tomar banho. Imagine só conviver com um homem que é sujo. E esse tipo de homem se multiplica aí. Então, no namoro, você pode fazer concessões graciosas. Meu amor, se você me ama, vamos começar a tomar um banho. Coisa bem básica. Vamos começar a tomar um banho, mas um banho de verdade. Aquele banho que você faz aquela limpeza completa. Homens desorganizados e sujos. Só dá pra saber isso, minha amiga, se você pesquisar, fazer uma pesquisa bem feita. E nem precisa ser muito profunda. Só saber da mãe dele. É bom quando você consegue conhecer o rapaz do mesmo ambiente, né? Eu, por exemplo, morei em ambiente de seminário. É muito fácil você saber como é o rapaz. Como é que ele cuida das coisas dele, se ele é bagunceiro, se ele é desorganizado. Tudo isso são coisas para serem trabalhadas. E coisas simples a coisas maiores, que é a questão de finanças. Tudo deve ser colocado em pratos limpos. Ah, mas eu amo ele, né? Eu amo. E não tô nem preocupada com isso, minha amiga. Quando você estiver no casamento, tudo isso vai vir à tona e vai começar os conflitos. Poderiam ser adiantados, querida. Seja sábia, faça concessões graciosas. Não feche os olhos porque está amando essa pessoa, está querendo muito bem. Não, minha querida, abra bem os olhos. Porque depois do casamento vai ter que fechar os olhos para algumas coisas. Porque para ficar falando sempre vai ficar desgastando. Vai ter que ser submissa a ele. Mesmo que ele não queira mudar, você não pode fazer nada. Absolutamente nada. Além de orar, né? Orar é uma bênção. Mas tá vendo como poderia ser adiantado? Aí no namoro você fica gastando tempo em acariciar, em tocar, em saber como é o formato da anatomia do músculo, do ombro. E aí vai perdendo tempo. Só perdendo tempo. Tá vendo como é bom ser sábia? A sabedoria, minha filha, é melhor do que riqueza, é melhor do que prata, é melhor do que ouro. Essa semana eu precisei de um conselho de um pastor. Relatei o caso para ele, pedi então o conselho de volta. Quando ele voltou com o conselho, que homem sábio. Oh, meu Deus do céu, que pensa, que maravilha. Como é bom ter sabedoria. Não é à toa que ele está onde está. Muita gente se acha sábio, mas é muito bom realmente ser sábio. Então pense bem. Conheça seu amado em todas as características. Eu sei, ele é um homem sujo, eu vou querer casar com ele assim mesmo. É uma criatura que não toma banho, vou querer ele assim mesmo. Então tudo bem, é uma decisão sua. Não necessariamente é um pecado, mas assim, a falta de limpeza reflete uma compreensão de quem é Deus, porque Deus ele é um Deus limpo. A santidade, se você vê no Antigo Testamento, as questões cerimoniais, é um Deus limpo. Então ele conhece pouco a Deus e reflete pouco o caráter de Deus na sua própria vida, porque quanto mais você conhece a Deus, mais você começa a ser limpo, organizado, o seu raciocínio começa a ser melhor, porque o pecado, amadas, o pecado ele assim como uma gangrena, ele vai se espalhando na nossa vida e ele afeta todas as áreas. Até o fato de você não tomar banho reflete o pecado na sua vida, mas não necessariamente é um pecado em si. Mas você tem que avaliar. Então pense bem nisso, procure conhecer o rapaz, procure estabelecer seus próprios valores e classificá-los em negociáveis, parcialmente negociáveis e por fim valores que são totalmente negociáveis, entende? Então essa parte não tomar banho é negociável, tanto faz pra mim, tudo bem. Pra mim já seria um fator inegociável, minha filha, tome banho, pelo amor de Deus. Não vou suportar um homem que não toma banho. Seria horrível. Então, não é que tudo vai ser perfeito num casamento, mas nesse período do namoro é seu papel conhecer todos os defeitos e tomar uma decisão sabendo do que você está fazendo e não enganada. Por isso que alerto aos que estão muito apaixonados que acorde. Deixe a paixão de lado, deixa ela ali no canto, se concentre no caráter. Peça domínio próprio, peça a graça de Deus para andar no Espírito e tome decisões controladas pelo Espírito Santo. Lembre-se que na Bíblia não seja controlado por outra coisa, seja controlado pelo Espírito Santo. Não seja controlado pela paixão, nem pela bebida, nem por nada, seja controlado pelo Espírito Santo. Então é por isso que é tão importante no namoro estar com o foco certo de conhecer o caráter, minha amiga. Eu tenho repetido isso direto aqui. Não fique gastando tempo em conhecer o corpo físico. Sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com uma noiva prestes a casar, eu lhe pergunto, já deu tempo suficiente para tu conhecer essa criatura? E tu ficar noiva dele, casar assim? Sabe tudo sobre ele, o máximo mesmo para tomar essa decisão de casar? Sabe quais são suas fraquezas morais, espirituais?
porque esse é o tempo de conhecer e tomar uma decisão consciente. Mas às vezes a pessoa está tão empolgada com o outro, só gasta tempo em conhecer as carícias, só tem tempo para toques físicos e não conhece nada sobre o outro, suas fraquezas. Aí quando ele vai casar, que vai acordar para a vida. Minha filha, acorde agora, isso não está certo. 90 a 100% dos problemas do casal devem ser resolvidos antes do casamento. A questão é, todos os problemas do casal devem ser resolvidos, biblicamente falando, antes de casar. Se no casamento surgirem outros problemas, vocês vão resolver estando lá. Mas todos os problemas que existem agora, enquanto são solteiros, têm que ser resolvidos agora. É aquela velha situação, não acumular dívida sobre dívida. Resolve as pendências de agora, absolutamente todas as pendências, e no casamento, quando vierem outras, que sejam novas, porque você já resolveu as antigas. Você vai lidar com as novas quando estiverem no casamento. Então, esse é o papel do namoro. No momento de se conhecer, e esse aconselhamento pré-nupcial vai ser, então, fundamental, para que a pessoa, então, saiba que tipo de compromisso ela está assumindo. Mas, Gisele, ele não tiver problema nenhum. Bom, se ele não tiver problema para resolver no seu relacionamento, é porque você não conhece a pessoa bem. Então, faça melhor a sua tarefa de casa e conheça o seu futuro cônjuge nos mínimos detalhes. Se você não achou problema nenhum, tem alguma coisa errada. Aí já tem um problema já. Tem alguma coisa errada. Você está namorando um pecador, você é pecador, então é impossível, minha amiga, não ter problemas, minha irmã. Se não tiver problemas, você deve orar por circunstâncias desfavoráveis a fim de mostrar o coração de ambos para você conhecer bem a pessoa. Tem algumas pessoas que, até acho que é o apóstolo Paulo que fala, né? Tem alguns pecados que demoram a ser revelados. Então ore para conhecer verdadeiramente. Estou pensando em uma pessoa específica, eu não consigo pensar em um pecado sobre ela. Alguém que eu tenho observado de algum tempo. Meu Deus, eu não consigo pensar em um pecado, é porque eu não conheço a pessoa bem. Então conheça melhor. E se está num relacionamento, precisa conhecer bem. Então, às vezes, alguns pecados demoram a ser revelados. Então, gaste tempo. Realmente, as circunstâncias, elas servem como uma forma ideal para mostrar o que está no meu e no seu coração. Então, às vezes, a pessoa nem sabe a quantidade de pecados que tem até que ela passe por circunstâncias dolorosas na sua vida. Então, você vai precisar ter muita coragem e orar a Deus e pedir com sinceridade para que Ele revele o coração de ambos. E se para isso ambos tenham que passar por circunstâncias dolorosas, desde as coisas mais simples, como por exemplo, perder uma oportunidade de entrar na faculdade, ter se trapaceado por alguém, ou até coisas mais sérias como a morte de um ente querido, tudo isso vai ser maravilhoso para você conhecer o coração de ambos, tanto o seu quanto o dele. Sem dúvidas, águas profundas são o que se passa no coração do homem. Lembra de Provérbios? Mas o homem que depende de Deus, a mulher que depende de Deus sabe descobri-los, mas tem que andar no temor do Senhor para poder compreender essas coisas, saber como fazer isso. E de fato, nunca conheceremos com profundidade a total corrupção do coração humano, ainda bem, porque é uma tarefa muito pesada, a gente não iria aguentar. Mas nem por isso não vamos conhecer o suficiente para tomar uma decisão mais crucial da sua vida, de casar com essa pessoa, fazer uma aliança com ela e passar o resto da vida, os dias que Deus der com essa pessoa. Então note como a gente precisa conhecer bem a pessoa para tomar uma decisão sábia. Eu tenho certeza que muitos jovens não têm noção da aliança que eles fazem no altar. É tanto que quando eles têm o adultério, né, no aconselhamento bíblico, a gente vai então relembrar os votos, a pessoa fica completamente envergonhada. Parece que ela nunca fez uma promessa a alguém. Ela nem se lembra do sério compromisso que ela então voluntário que ela fez diante de Deus, aquelas testemunhas. É por isso que sempre digo, eu farei de tudo para separar um casal no período que deve se separar, que é no namoro. Depois vai ter que juntar eles, mas eu digo separar é bombardeando eles de perguntas, fazendo eles refletirem, terem muitos problemas agora, caso eles não tenham nenhum. Porque este é o momento para resolver todos os conflitos. Porque essa é a época de zerar conta e entrar no casamento com o nome limpo, não negativado, não sujo no SPC Serasa. Quer casar? Pois vamos zerar as contas. Vamos resolver todos os problemas de caráter antes de entrar no casamento. Já tendo treinado bem as áreas desde as áreas mais simples que se sente fraco até áreas mais fortes. Treinando também, sem esquecer dos pontos fortes, de fortalecer os pontos fortes, mas concentra principalmente nas fraquezas.
Aí sim teremos casais fortes. Imagine só, famílias fortes e igrejas, meu Deus, que igrejas maravilhosas, prontas para servirem e adorarem ao Senhor, onde quer que esteja, vão cumprir o propósito que Deus quer para nossas vidas, que é ser sal e luz nessa terra. Que bênção seria, né? Se você é um casal que tem crescido no conhecimento do Senhor, que tal encarar, fazer uma propaganda agora, que tal encarar o desafio de fazer aconselhamento bíblico? Ah, Gisele, mas meu casamento tá uma negação, tu não sabe, não, eu tenho tanta coisa para ainda colocar em dias. Então comece, faça uma listinha, ela faz a listinha dela, você faz o seu, juntam para fazerem um do outro, começam então a crescer, a trabalhar essas áreas. Ah, eu sou preguiçoso, não levo o lixo para fora, vou agora começar a levar o lixo. Tá vendo coisinhas tão simples, mas que poderiam ter sido trabalhadas na infância, como a mãe colocando o menino para fazer coisas de menino, menina para fazer coisas de menina. Vou falar isso melhor na próxima live, mas se não foi resolvido, então no casamento com essas pendências todas, vamos agora zerar a conta, né? Não deixar aumentar a dívida não, vamos zerar essa conta e aí depois disso vocês vão poder ajudar outros casais. Já pensou? Aí vocês vão poder também falar com experiência. A gente também teve problema nessa área porque a gente não tinha disciplina, mas agora a gente tem, a gente pode ajudar vocês. Que bênção não seria, né? Então pense nisso e procure fazer um curso de aconselhamento bíblico, vai ser uma bênção. Comece elencando temas sobre feminilidade bíblica, masculinidade que agrada a Deus, vai trabalhando isso na sua vida, seja, no caso o homem seja um líder que agrada a Deus, a mulher seja uma mulher que agrada ao Senhor, cuidando do seu marido, da casa, não deixando nada a desejar, e aí vocês podem então ser uma bênção ajudando os casais a formar famílias fortes. Imagine só como teríamos igrejas abençoadoras, né? Se Deus permitir, e se der essa direção ao meu esposo, isso aqui já é algo... Eu tenho minhas próprias coisas que são inegociáveis, tem as negociáveis parcialmente, tem as coisas que são negociáveis. Isso aqui é algo que é negociável parcialmente. Eu queria que meu esposo pudesse, então, desejar ter esse plano comigo. Que plano é? Seria trabalhar na evangelização das crianças, discipular elas, fundamentar, trabalhar no caráter delas, a ponto de fazer com que elas façam escolhas piedosas na hora de se relacionar e ajudá-las a resolverem todos os problemas pendentes de caráter antes do casamento e entrarem no casamento de forma com caráter bem sólido para que a gente pudesse então ter famílias fortes. Então, começando com as crianças, ganhando elas para Cristo, mas vamos conduzi-las até o casamento, fazer um projeto completo, entrar ela no casamento. Então, imagine só poder fazer esse projeto. Seria uma grande bênção poder trabalhar na fundamentação de base de casais sólidos. Sonho com isso, que eu e meu marido possamos então ajudar nessa base. É algo que ainda é negociável. Depende da direção de Deus clara para as nossas vidas. Eu estou aberta. Tem coisas que são inegociáveis, como por exemplo a questão de evangelizar as crianças. Eu não queria casar com um homem que não ama as crianças, que não procura evangelizá-las. Então, literalmente, trabalhar na base de famílias, ganhando as crianças para Cristo, trabalhar no aconselhamento bíblico, que é um discipulado eficaz. A maioria dos discipulados que são feitos na igreja é só para poder revisar a doutrina, mas aconselhamento bíblico leva a pessoa a colocar em prática, é isso que é bom. Por isso que eu louvo a Deus por ter feito aconselhamento bíblico. É realmente eficaz, tornar a pessoa madura, perfeito. É o que a palavra de Deus tenciona fazer com cada um de nós. Não ser escravo de nenhum pecado. Estar pronto para casar. Pronto, minha filha. Pode levar que isso aqui é uma bênção de Deus, né? Imagine só a mãe querendo se livrar de um filho. Leva esse traste daqui que eu não quero mais saber dele, não. Não faça isso, viu? Se você é uma mãe que tem um filho ruim assim, é culpa sua. Você então permitir que ele se case e faça a sua mulher sofrer. Você tem que treinar ele para ele sair de casa com um caráter perfeito. Pode levar, meu filho, isso é um ouro, isso é um diamante. E a menina também. Pode levar, isso é uma joia preciosa. Vai ser uma bênção na sua vida, uma coroa na sua cabeça. Imagine só. Esse é o propósito do pai e de uma mãe. Tornar filho, homem e mulher madura prontos para casar. Mas a gente não vê isso, né? As coisas mais básicas, o menino e a menina não sabem. Se fizermos assim, estaremos adiantando muito trabalho, porque ao invés de você trabalhar com casais que estão completamente quebrados pelo pecado, já estão à beira da separação, iremos trabalhar com bastante antecedência na infância, ganhando para Cristo, fazendo esses jovens fortes, moços e rapazes fortes, para formarem famílias fortes. Que sonho! Vocês não têm sonhos espirituais assim? Não, eu tenho. Essa seria a minha maior ambição espiritual. Seria a minha maior e última ambição. Todos os sonhos que eu tenho já foram realizados até hoje, mas essa é a minha maior e última ambição, poder casar e poder servir muito bem a Deus.
Eu vi o David Merck e a esposa, né, dando uma live na igreja do pastor Marcos Perim, um casal que serve na educação de crianças e formação de famílias, uma bênção. Eu queria que a minha vida pudesse ser útil assim, com o meu marido, é por isso que eu quero casar, principalmente por esse motivo, é por isso que eu não posso casar com qualquer um. Então, sendo assim, nós erramos muito em só trabalhar com o casal casado. Quando eles vêm procurar o pastor, a igreja, eles já estão procurando se separar, já até assinaram o divórcio. Eles estão todos quebrados, assim, lapidados, para restaurar esses cacos quebrados. Minha irmã, mas dá trabalho, viu? Então, poderia ter sido feito um trabalho com antecedência. Por isso é tão importante trabalhar com bastante antecedência. Se não for na infância, eu penso que deve ser pelo menos na base do namoro. Esse é o momento certo para mudanças. Viu, meninas? Não quero que vocês usem de manipulação com o seu futuro cônjuge, mas como eu já falei, quero que você conheça bem o caráter dele. Mas o homem, normalmente, ele está pronto para mudar no namoro. Ele está gostando de você. Então, aproveite para que ele possa fazer sacrifícios de modo bom. Fazer mudanças. Mudanças em coisas pequenas e coisas grandes. Geralmente, o homem escuta a mulher na época do namoro. Então, não seja bobinha e aproveite isso para fazer mudança. Agora, se não é para manipular ele, é para mostrar biblicamente a vontade de Deus, para que ele possa, então, crescer. Mas é bom que ele já venha adiantado, né? Porque a pessoa pegar um homem, assim, totalmente sem rumo, e colocar essa criatura no prumo é difícil, viu? Então, por que não começar a fazer concessões graciosas na época certa, que é a época do namoro? Depois de casar, minha filha, pode esquecer, mudanças vão acontecer de forma muito lenta. Você, como mulher, não vai poder fazer mais nada. Assim, ou fazer pouca coisa, porque ele como líder, se ele não quiser fazer mudança nenhuma, você não tem o que fazer, vai ter que se submeter a ele. Se quiser pisar você, muitas coisas assim vai acontecer no relacionamento, vai ter que ter muita sabedoria. Então, deixe de gastar tempo em acariciar o corpo dessa criatura e conheça o caráter dele, deixe isso para depois. Então, na época do namoro, tem muito trabalho a ser feito, mas se você está ocupado demais dispondo para a carne, só se dedicando a carícias, vai colher as consequências desse estilo de vida livre, leve e solto. Não brinque com o pecado, porque o salário dele é certo, é a morte, minha querida. Nunca vi na Bíblia, nem nesses meus poucos anos de vida, alguém pecar com sucesso. O pecado sempre nos há de achar. Ele vai sempre exigir o preço. E é caro, viu? Não é barato não, é a morte. Mas Cristo está nos chamando a andar em novidade de vida, a andar no Espírito Santo e colher então as bênçãos disso. Deus só quer o melhor para você, querida. Deus não quer que você descubra que casou com um crápula após o casamento. Ele quer que você descubra que ele é um crápula agora. Aí, se você quer trabalhar no caráter dele agora ou quer simplesmente abandoná-lo. Agora você pode abandoná-lo. Por isso, ore a todo instante para que Deus revele o caráter por completo, o seu e da pessoa que você quer casar. Sendo assim, já falei e vou continuar a repetir. Repito para efeito pedagógico. Os judeus usavam muito a repetição para o ensino. Era um dos métodos mais eficazes. Eu aprendi isso com os melhores professores do seminário. Tento aplicar isso no meu ensino com crianças e mulheres. Repetição. Então, sempre que você me vê repetir algo, não é porque faltou vocabulário e eu então quero encher linguiça para passar o tempo, mas sim para alcançar um alvo estabelecido desde o início. Deus sempre procura repetir o ensino principal que ele tem para seus servos ao longo da Bíblia. Os judeus imitaram isso e devemos fazer o mesmo. Então, já falei e repito, o namoro não é para conhecer o corpo físico. Esquece isso. Agora é tempo de se concentrar no caráter, de saber minuciosamente quais são as fraquezas do seu namorado. Comece então com uma lista, não somente as dele, mas também liste as suas também. Se eu for até você e perguntar quais são as fraquezas do seu namorado, você vai saber dizer? Se não, precisa procurar saber. Faça isso agora, que esse é seu papel no namoro. Sua tarefa é fazer como Sherlock Holmes, investigar minuciosamente, pegue as pistas. Ele agiu assim naquele horário, por que ele tratou mal aquela pessoa, por que ele fez isso? Fazer como eu, né, já tive um período de oração com um rapaz que insistiu muito, e aí quando eu fui conhecer ele, cada ação que ele fazia, muito obrigada pela dica, né? Você vai dizer, eu sou ignorante assim mesmo. Muito obrigada pela dica. Checklist. Daqui a pouco você só diz um não pra ele. Não, tchau, muito obrigada. Foi bom conhecer você. Siga a sua vida. Deus tem grandes planos pra você, certamente. Espero que você continue a crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Mas, quanto a mim, tchau, tchau. Sendo ele um pecador,
E você também, creio que não deve ser difícil listar no mínimo uma lista de 10 coisas, 10 fraquezas, e comece então por essas fraquezas. Se concentre nela e vão então crescer nessa área. Daí você vai ver que no namoro tem muito mais a ser feito do que simplesmente ficar beijando, se tocando, se acariciando. Faça esse tempo de namoro valer a pena. Você deve ter aí uns 2, 3 anos para conhecer bem essa pessoa e tomar uma decisão mais importante da sua vida, de passar o resto da sua vida com esse homem. Então não desvie o foco do caráter e vá para o corpo físico, minha irmã. Então espero que o Espírito Santo perturbe a sua alma a tal ponto, desassossegue ela, a tal ponto que você agora só vai sossegar quando você descobrir completamente quais são as fraquezas do seu suposto candidato a ser seu marido. Então espero que você tenha compreendido a importância disso, porque hoje eu vou falar de um problema crucial, que merece grande atenção, mas você vai estar atenta não somente a essa questão crucial, como também a coisas menores. E aí vai dosando tudo isso. Vai listando, vai fazendo coisa a coisa. Não ignora as coisas menores. São as coisas menores que trazem muitos problemas no casamento. Inclusive não tomar banho, viu? Por isso é tão importante você andar em comunhão com Deus. Porque como é que uma pessoa que não tem comunhão com Deus vai estar percebido do seu pecado e o de outro? De modo nenhum. Ele só vai querer curtir a carne, dispor para ela o tempo todo. Namorados e namoradas. Sejam então cheios do Espírito Santo, dominados por ele, não pela paixão. Quando for namorar, não deixe o Espírito Santo em casa, viu? Antes, leve ele com você, para que ele cutuque sua consciência, alertando sobre o pecado, dizendo que o que deve e o que não deve fazer, para honrar a Deus em todo o tempo, tá certo? Dito isso, vamos para a parte crucial da noite, que é o fator principal pelo maior aumento da separação, do divórcio, que é o dinheiro, como administramos as finanças. Então, já foi dito que a forma como nós administramos o dinheiro e fazemos as demais coisas diz muito sobre nós. Não é uma questão de minha vida na igreja e minha vida secular. Esquece isso. Na Bíblia só tem 2 formas de você andar. Ou você anda na carne ou você anda no espírito. Não existe um meio termo. Uma outra forma de andar. Ou você glorifica a Deus ou você enaltece seus próprios desejos carnais. Então, a forma como administramos o dinheiro diz muito sobre nós. De forma bem prática, você, como um jovem que está se preparando para casar, vai precisar glorificar Deus nessa área da sua vida, em administrar o dinheiro. E isso deve ser revelado nas nossas prioridades. São muitos princípios a serem trazidos, muitos versículos a serem postos na mesa quando o assunto é finanças. Tá vendo como no namoro dá para poder ler um livro nessa área e estabelecer seu próprio padrão como um casal? Eu vou falar só algumas coisas muito básicas aqui. O assunto... Quando o assunto é finanças, tem muitos princípios, mas eu quero trazer apenas uma ideia do plano geral do Senhor. Então a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Fala assim, calma aí que não vamos falar sobre o Evangelho da Prosperidade. Fique calmo. Ninguém vai roubar de você aqui não. Mas é importante deixar claro que o que Deus espera do servo dele nessa área, concernente às finanças. Não vamos trazer uma grande teologia sobre o assunto, apenas algumas coisas básicas, bem primárias, porque são estas coisas que têm sido esquecidas. São as coisas básicas. Se você quer coisas mais avançadas, pode ler vários livros. Eu poderia falar aqui sobre coisas avançadas que eu tenho aprendido, mas não é o assunto da noite. São coisas bem básicas mesmo, porque é o básico que tem sido esquecido. Então lá em Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho. Provérbios 3, 9 e 10. Creio ser esse o princípio ensinado por Deus no Antigo e no Novo Testamento. Todos podem discordar sobre se agora, como igreja, devemos dar o dízimo, já que Paulo não dá nenhum ensino claro sobre isso, e que no Antigo Testamento não era dízimo, mas era trismo. Mas todos vão concordar que precisamos ser fiéis ao Senhor com as primícias de tudo que Ele tem nos dado, de tudo que Ele nos abençoa, isso com generosidade, como nos mostra o apóstolo Paulo em suas cartas. Em Romanos 12, 8 diz assim, que ele diz que o que contribua deve fazer com liberalidade. Sabemos que ele está falando para quem tem o dom, mas esse é o padrão para todo cristão, devolver a Deus com liberalidade. Em sua outra carta aos Coríntios ele diz, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida por Ele, quanto mais o nosso dinheiro. Sendo assim, o cristão entende que tudo que tem vem de Deus
É Deus que concede saúde para trabalhar, concede um emprego. Deus nos dá absolutamente tudo e em gratidão precisamos ser fiéis ao Senhor conforme Ele tem nos abençoado. Antes que Ele nos torne igual à nossa fidelidade, né? Seja o contrário. Se negarmos, estamos então mostrando que estamos servindo ao Deus dinheiro e não ao Deus da Bíblia. E Deus odeia a avareza, o apego ao dinheiro. Deus não é necessariamente apegado ao dinheiro, Ele quer saber do seu coração. E a forma como você oferta diz muito sobre o seu coração. Por isso, vocês como solteiros já estão trabalhando, né? Porque aquele que não trabalha também não coma. Se você não trabalha, nem mencione assunto em casar, nem comece a namorar. O trabalho é mais do que necessário para um jovem que tenha almejado casar. É algo imprescindível. Se ele não está trabalhando, ele nem fala no assunto de namoro. O ideal é que tenha um emprego. Porque como é que vai sustentar sua futura esposa? É por isso que namoro de adolescentes fica complicado. Honrar a Deus e ambos não estão se preparando com responsabilidade para formar uma nova família. Por isso nem estou considerando os que não têm trabalho, porque se não tem trabalho, nem namorem. Mas o jovem sério, já adulto, tem seu emprego, seja lá qual for o seu salário e quantas demandas ele tiver, ele vai precisar ser fiel a Deus no pouco que Deus lhe deu, com as primícias que Deus lhe deu, pois quem não é fiel no pouco também não vai ser no muito, viu? Então imaginemos uma planilha no seu computador, onde você organiza suas finanças. Eu abro uma planilha mensal, onde o primeiro item a ser colocado lá é o dízimo. A primeira coisa é seguir esse princípio de honrar a Deus com as primícias e tudo que Ele tem nos dado. Por isso, de forma bem prática, abra uma planilha, anote no caderno, numa folha de ofício, no tablet, no celular, ou seja lá que método que você escolher para organizar suas finanças. O primeiro item da lista de um crente fiel a Deus é dízimo. Por isso, vocês casais de namorados vão precisar estar fazendo isso antes do casamento. A segunda coisa importante, após separar o valor do dízimo, é você então repartir com quem não tem. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios e diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Efésios 4, 28. E quando ele escreve a Timóteo, na formação da igreja, ele não esquece de falar esse assunto importante e diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. 1 Timóteo 6, do 17 ao 19. Mas você pode objetar e dizer: mas nesse último versículo ele fala de ricos. Os ricos têm bastante, eu não tenho porque eu sou pobre. Não, isso não é verdade. Pois Paulo, o mesmo apóstolo, escrevendo aos irmãos que moravam em Corinto, ele diz: irmãos, queremos que vocês saibam que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições, porque eles têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. 1 Coríntios 8, do 1 ao 2. O padrão para o cristão, sendo pobre ou rico, é o mesmo, é repartir. Então os casais, com generosidade, viu? Então os casais de namorados vão precisar ter essa prática de repartir. A gente trabalha para devolver a Deus, ser fiel a Deus, mas também ajudar o nosso irmão. Isso combina muito bem com amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Então é muito importante desenvolver essa prática de dar. Mais bem-aventurado é o que dá, é dar do que receber. Dar e não reter, a juntar tesouros não aqui, mas no céu. Então, seguindo nossa planilha de finanças, bem básica aqui, ninguém está falando de nada avançado, nenhuma planilha muito mirabolante de quem é formado em administração, só coisa básica, mas é no básico que muita gente não tem sido fiel. Começamos com qual item? Dízimo. E o outro item é procurar ajudar alguém. Então, na minha planilha pessoal, não estou falando de nada que eu não viva, tem então o dízimo e logo em seguida tem a oferta para missões. Nessa área de dar, precisamos estar bem atentos aos missionários. E, por favor, nesse exato momento, esqueça que eu sou missionário. E não confunda esse ensino com achar que eu estou pedindo ofertas. Esquece isso. Estou me referindo que esse é o padrão que vejo nas Escrituras. E que mesmo eu, como missionário, preciso colocar em prática na minha vida. Irmãs, uma coisa é falar, outra coisa é viver. Inclusive, tem pessoas que têm um alto padrão de devolução. Tem pessoas que devolvem 70% a 90%, só vivem com 10% ou com 30%. Você acredita que tem gente assim? Tem.
Eu conheço pessoalmente assim. É como... E Deus faz com que esses 10% abunde como o azeite na botija da viúva. Então eu não vivo esse padrão ainda. Eu ainda vivo o básico, de devolver o dízimo e ser fiel nas ofertas. Mas podemos avançar cada vez mais. Podemos começar com alvos pequenos, ser fiel naquilo, porque o que se requer dos dispenseiros de Deus é que sejam encontrados fiéis, lá em Coríntios fala. E ser fiel pelo menos uns 10%, e depois sermos generosos em repartir, em especial com aqueles que têm dedicado a sua vida para servir a Deus no campo missionário. Aqueles que têm os pés formosos por pregarem o Evangelho. E ainda nesse padrão de repartir, uma vez que você já ofertou aos missionários, você pode começar a observar as necessidades das pessoas que estão à sua volta. Quem me conhece sabe que eu gosto disso. Ah, fulano está precisando de um sapato. Uma esposa do pastor comentou algumas coisas da casa dela que estava precisando. Eu comecei então, como eu não posso dar para ela, eu vou começar a orar. E quem sabe um dia juntar dinheiro para comprar pelo menos um item daquela lista. Mas é muito bom, irmã, essa prática de dar. Tiago disse que aquele que vê seu irmão necessitando e fechar-lhe o coração, dizer que vai orar, mas não fazer nada, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como disse o apóstolo João, filhinhos, não amemos de língua nem de palavra, mas de obra de verdade. Precisamos aprender a repartir, comece com pouco, dependendo da sua renda. Você pode tirar 10 e já pode abençoar um irmão, algum item para a cesta básica da igreja. Mas o princípio é, tira os olhos do seu umbigo, das suas necessidades, e começa a colocar os seus olhos nas necessidades das pessoas à sua volta. Essa sensibilidade vai revelar uma beleza de caráter cristão que todos os jovens que estão namorando já devem desenvolver. Eu, como mãe, vou procurar ensinar isso à minha criança, mas eu não estou falando para crianças agora. Estou falando para jovens, adultos. Então, procure estabelecer esse padrão. Se tem filhos, ensine a eles também, desde pequenininho, já repartir. Mas você pode objetar e dizer, mas o que ganho mal dá para me sustentar? Peça a Deus graça, reorganize suas finanças, mas estabeleça prioridades bíblicas. Prioridade bíblica é devolver o que pertence ao Senhor. Penso que menos que 10% é roubo. E quando roubamos a Deus, Ele literalmente não nos abençoa. Sabe o que é você trabalhar com um jugo sobre você, sem ter a bênção do Pai? Deus me livre. Prefiro devolver tudo a Ele e ficar sem nada, como aquela viúva pobre, do que roubar ao Senhor. Sobre as consequências de roubar a Deus, você pode ler o livro de Malaquias, é muito real. Só quem tem intimidade com Deus sabe como Ele nos abençoa quando somos fiéis. Tem irmãos que ganham muito dinheiro, mas sabe, essa grande quantidade não vale nada. Ele não consegue fazer nada. Eu creio piamente que é porque não tem a bênção de Deus. Melhor ter o pouco com Ele, a bênção de Deus, do que ter muito sem a bênção do Senhor. Porque nos virá no final a ser em pura perca. A Bíblia está cheia de exemplos do que Deus faz o ímpio trabalhar para no final pegar o do ímpio e dar ao justo. Nunca me esqueci de uma história no sul, tenho que resumir aqui por causa do nosso tempo, que eles estavam construindo uma igreja, passaram vários anos construindo uma igreja, e rapidamente um grupo espírita veio construir um edifício do tamanho do universo em poucos meses. E eles ficaram com aquele sentimento de Asaf, né, com inveja dos ímpios, como eles têm dinheiro, a gente não tem. Mas sabe o que aconteceu? Quando eles terminaram aquele edifício, colocaram à venda porque a sociedade não deu certo e acabou que aqueles irmãos compraram aquele edifício. Oraram, pediram oferta aos irmãos dos Estados Unidos, conseguiram comprar. Aquele edifício estava sendo construído para o povo de Deus. Então é isso que Deus faz. Deus pega do ímpio e abençoa o justo. Deus, aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Então é assim que Deus trabalha. Nunca se viu, nem com os ouvidos se percebeu. Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, é melhor ter a bênção de Deus, é muito melhor. Ainda que ganhemos pouco, mas com a bênção do Senhor é melhor. O mesmo milagre que se viu na casa da viúva, que Eliseu, então, visitou, o azeite que nunca acabou, pode se repetir conosco, comigo e com você, se nós entregarmos as primícias ao Senhor. Mas, de fato, andar por fé não é fácil. Então, é um convite que o Senhor faz para nós, não é unicamente para os missionários, para todo cristão. Se você é agora solteiro, enquanto namorado, deve honrar Deus com as primícias, com toda certeza, Deus vai lhe abençoá-los grandemente. Falo por experiência própria. Eu me recordo que na época do seminário, o valor que eu ganhava, que estava cotado para receber, era o valor exato de pagar a mensalidade. Eu tive aquele dilema, se eu pago ou não pago, se eu devolvo ou não o dízimo, já que eu estou recebendo o valor somente de pagar a mensalidade. Mas depois de orar, eu decidi então devolver.
embora tendo o conselho de uma pessoa, um pastor, para não fazer isso. Mas eu decidi desobedecer porque eu vi que era a direção clara de Deus para minha vida. Então, fazendo isso, Deus tem me abençoado até hoje. Nunca faltou uma mensalidade do seminário. Eu me formei, 6 anos foram que eu passei no seminário, mais 5 anos de ministério com especialização, com mestrado que eu estou fazendo, que é caríssimo. Tudo isso Deus providenciando, pela graça dele. Não é por mérito nosso, mas é graça do Senhor. Mas quando a gente aprende a depender do Senhor, o Senhor então vai suprindo as nossas necessidades. Então é assim, Deus sempre vai abençoar o justo. Se você quer então ser abençoado, precisa andar de forma justa, então devolvendo a Ele o que pertence a Ele. Como tem sido bom ao longo dos anos ver Deus abençoando. Eu quero que vocês experimentem isso na sua vida também. Sejam fiéis a Deus como casais de namorados. Estabeleçam esse padrão para o namoro. Permaneçam então firmes, sendo então fiéis ao Senhor nesse primeiro padrão de dizimar. Depois você então vai poder ofertar para missionários especificamente. E depois então ajudar outros irmãos da igreja. Fazendo essa prática bem feita na sua vida, você vai então glorificar a Deus. Então, como tem sido a sua prática nessa área? Você é fiel a Deus no dízimo nas ofertas? Qual é o missionário que você decidiu ajudar? Nem que seja com R$5. Só pode R$5. O dinheiro não, a quantidade do dinheiro não é importante. O que importa para Deus é fidelidade, não é a quantidade. Eu só posso dar R$1. Não tem problema, manda R$1, que vai ser uma bênção para o missionário. Lembre-se de Deus vai abençoar conforme Ele vê a fidelidade do seu coração. E a matemática, é incrível que quem é fiel a Deus, Ele vai abençoando na nossa generosidade. Mas quem acumula vai ser em pura perca se não repartir. É a matemática que nunca bate. Sabe aquela matemática que quando você mais junta, menos você tem? Parece um saquetel furado. Pois é assim com quem não usa o dinheiro para glorificar a Deus. A matemática nunca bate. A administração das finanças, né? Mas quem tem a bênção de Deus, sendo fiel ao Senhor, vai ter então a bênção do Senhor. Porque quem é infiel, às vezes fica com aquela, sem querer ser fiel ao Senhor, né? Então, ele ganha 5 mil, mas aí o carro bate e ele precisa gastar uns 6 mil. É assim com o infiel. Mas quem tem a bênção do Senhor, às vezes a pessoa ganha uma bolsa, às vezes alguém vem dar um presente. É assim. É muito melhor esperar que venha do Senhor do que eu ficar controlando o meu dinheiro e sendo então avarento para não ser fiel ao Senhor. Então faça isso, ensine isso aos seus filhos e você vai então ser uma bênção para a sua vida. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui. Pode ser que eu esteja falando grego para você, porque você não vive essa prática na sua vida. Então procure viver e você vai então aprender. Meu tempo está voando aqui, eu preciso então fazer as últimas considerações. Mas então é isso, irmãos. Sejam fiéis nos dízimos e nas ofertas e Deus vai abençoar vocês. E as demais coisas vão então começando a ser acrescentadas. Você então vai ter esse padrão de ser fiel nos dízimos e nas ofertas, vai começar a ser fiel também nas coisas à sua volta, como por exemplo, nas prioridades, né? Questão de pagar aluguel, questão de pagar a casa, aluguel, né? Casa, dependendo do que você está pagando, transporte, alimentação, vem essas prioridades também que precisam ser de organização. Então, estabeleça as prioridades, depois as coisas que são urgentes, que é essa questão de alimentação, transporte e tudo mais. Minha sugestão é anote tudo. Tenha um hábito de anotar tudo, querido. Não simplesmente estar distribuindo seu dinheiro que nem Papai Noel. É importante que você anote tudo. Tenha essa prática de anotar. Seja uma pessoa diligente, limpa, organizada. Isso faz parte, disciplinado. Faz parte de quem conhece o caráter de Deus, certo? São marcas excelentes para observar no rapaz, viu? Mas se ele tem muita dificuldade, se você ama muito ele tem muita dificuldade, procure ajudar ele agora. Ser a sua auxiliadora agora no namoro. Ajudar ele a organizar as suas finanças. De modo que até sobre dinheiro para vocês juntarem para o casamento. Porque não é o propósito, juntar dinheiro para o casamento. O casamento tem duas partes. Tem a cerimônia em si e tem o que vem depois. Então tem muita coisa para ser organizada. Então sentem, planejem, vejam suas finanças, vejam os gastos que terão como casados. Estabeleçam prioridades, sejam fiéis em cumprir. Depois sejam diligentes em dar conta das coisas, das prioridades, depois das coisas urgentes. As contas geradas mensalmente, que precisam dar conta, como alimento, casa, energia, água, os extras da vida. Fazer um pé de meia. Então ore por isso, trabalhe e veja como Deus pode guiar você nisso. Lembrando que o homem é o principal provedor do lar. Mas se a mulher tem um emprego e eles decidem juntos que ela pode continuar trabalhando após casada, vão precisar juntar as finanças e organizar muito bem isso. Sem esquecer das prioridades
máxima sobre se tiver filho, dê prioridade de ficar em casa, porque se os dois saírem, vai ficar muito difícil a educação dos filhos, viu? E não troque privilégio de ficar em casa do que trabalhar fora e perder o seu lar. Vou falar sobre isso semana que vem. Então a Bíblia está cheia de ensinos com relação a isso. Então o homem é o provedor, é natural que a mulher esteja em casa, o homem então fora para prover, a mulher então embeleza o lar, cuide do lar, toma conta desses detalhes, porque a mulher é muito detalhista, né? É difícil encontrar um homem assim. Mesmo que ele seja detalhista, ele nunca vai ser como uma mulher. Então, mulheres aí, força, Rami, vamos organizar as finanças da casa, tudo. E começa no namoro. Então, se tudo for posto na mesa, o assunto, as contas forem postas no papel, se o casamento for bem planejado e essa questão tão crucial já for discutida, pronto, já tem um item meio caminho andado, já resolveram uma causa que tem sido um fator primordial para o aumento do divórcio, então checklist, uma coisa a menos que pode facilitar nosso divórcio no futuro. A bênção de Deus está sobre vocês, porque estão corrigindo área importantíssima em suas vidas. E após isso, é só desfrutar as bênçãos da sabedoria divina, em obedecer ou sofrer as consequências por desobedecer a sabedoria do Senhor. E aí, casais de namorado, tá na hora de ter um DR, uma discussão de relacionamento, começando com o ponto pureza, falado na aula passada, na live passada. Agora, o outro ponto crucial é finanças. E aí tem de rumo aí outros pontos. Eu vou falar só 3, talvez vai ter uma live bônus, mas comece por aí, já vai ter muito pano pra manga. Que tal marcar um encontro, não para se beijar e se agarrar, mas gastarem vários encontros planejando como serão as finanças de vocês. Começando a orar por um emprego, porque um de vocês não tem emprego, especialmente o rapaz, que é o responsável por manter o lar. Que tal trocar o beijo por um momento sério de oração, para Deus prover um emprego, e vocês então conseguirem se casar, e aí vocês podem se agarrar à vontade. Não se agarrem na frente dos outros, se agarrem no momento íntimo de vocês, no quarto de vocês, que é o ambiente onde isso deve acontecer. E façam isso para glorificar o Senhor. No namoro, deixe isso de lado. No máximo, um beijinho na mão. Tão clássico, né? Um beijinho na mão. No meu, o máximo que vai acontecer é isso. Então, que tal, casalzinho? A partir de agora, especialmente você, mocinha, ao invés de se encontrarem sem planejamento, que tal planejar todos os encontros de vocês? Que deve ser um por semana. Planeje cada encontro que vão fazer juntos e que seja algo útil, que traga glória a Deus e que não disponham para a carne. Que tal? Eu amo planejar, então eu vou amar planejar os encontros com meu futuro cônjuge. Deus nos abençoe com esse pensamento. Hoje, com a mente que tenho hoje, certamente poderia ser uma bênção melhor na vida do meu esposo, não atrapalhá-lo, ser uma pedra de tropeço. Mas sim somar na hora de casar. Case com esse pensamento de ser a bênção na vida do outro. Então, se vocês têm 1 ou 2 ou 3 horas, planeje bem esses horários. Planeje cada hora. Coloque leituras, oração. Leituras, não leituras avulsas. A Bíblia só tem 66 livros, né? Mas você pode planejar leituras que são cruciais. Por exemplo, leituras sobre masculinidade, feminilidade. Pode ser que eu não sabe nada sobre masculinidade. Acho que masculinidade é o que a cultura nordestina define. E a mulher também não sabe o que é feminilidade. São coisas importantes para serem estudadas. Estude virtudes, fraquezas da pessoa. Estabeleça um tempo para orar pelos missionários, orar um pelo outro. Façam então a lista das coisas que precisam comprar para o casamento. Se alegrem com cada coisa comprada. Imagine só vocês se sentarem na casa, não precisa ficar sozinhos, isolados, no escuro. Podem fazer esse tipo de lista lá no meio da família mesmo. Senta numa mesa no chão, vamos planejar, vamos fazer listas e listas. O menino vai ter tanto o que fazer, poder ler um livro juntos e aprender coisas juntas, estabelecer, amor, a gente vai ter que colocar isso na nossa lista, a gente não está sabendo fazer isso melhor, então tem muita coisa para fazer. Então, sobre essa questão de finanças, imagine você que se você tiver uma vida de princesa, você como moça, sabendo que quando casar vai ter que depender das finanças do seu marido. Então, baixe um pouco a bola e entre nas finanças dele. Já vai então, talvez deixando um sapato ou outro, e trocando a sua vida de boa mordomia, de conforto, para poder estabelecer isso para o seu marido. Quando a gente se casa, a prioridade vai ser o marido, os filhos. Esquece, às vezes, um sapato novo e tudo mais. Então, tá vendo como 2 pessoas adultas fazem? Então, em vez de você ficar se encontrando para se agarrar como adolescente, você então seja adulta e procure então estabelecer esse princípio no seu namoro, tá certo? Meu tempo correu, já acabou aqui. A gente se vê semana que vem. Espero que você então deixe de se agarrar e prepare-se então para o casamento, fazendo listas e mais listas, checklist, tá bom? Deus abençoe, até uma próxima. Tchau, tchau.